Fala, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, o canal que se propõe a trazer a farmacologia de uma forma contextualizada com casos clínicos, trazendo principalmente o uso racional do medicamento. E nós estamos numa série, a série chamada Aliviando. Aliviando o quê? Nesse momento, estamos aliviando a dispepsia. Já tivemos 2 episódios sobre úlcera péptica. Hoje entraremos no 3º episódio, falando sobre doença do refluxo gastroesofágico. E deixa logo eu ir para o PowerPoint para que nós possamos iniciar nossa aula de hoje. Como eu já havia falado, a série Aliviando a Dispepsia, ela é composta de 4 episódios. Hoje é o episódio de número 3, Entendendo a doença do refluxo gastroesofágico. E vejam que tem parte 1. Nós já podemos adiantar que essa aula vai ser muito completa. Iremos detalhar e nos aprofundar na doença do refluxo gastroesofágico como você nunca viu, para que nós possamos, no episódio 4, tratar de forma muito mais eficaz, muito mais racional a doença do refluxo gastroesofágico. Então, nessa primeira parte, nós iremos falar sobre os aspectos mais fisiopatológicos da doença. Mas antes de trazer o conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia, sou o fundador aqui do canal Posologia, tenho pós-graduação em Biologia Molecular e Bioquímica, com mestrado, com doutorado, e aqui na tela nós temos as informações mais importantes antes de começarmos a aula propriamente dita. Sempre que você tiver alguma dúvida, sempre que você tiver alguma sugestão, por favor, usem os contatos que vocês estiverem vendo na tela. Usem as redes sociais para se comunicar comigo. Usem o e-mail para se comunicar comigo. E usem a área de membros para se comunicar comigo. Eu estou sempre disponível a tirar a dúvida de todos aqueles que me fazem uma pergunta. Então, se não entendeu, não fique com a dúvida. Quem fica com a dúvida não aproveita o tempo do vídeo. Assista o vídeo, assista a aula, absorva o conhecimento que eu estou trazendo para você, mas se não entendeu, não fique com a dúvida, manda uma mensagem para mim para tirar a dúvida. E se você quiser dar um passo adiante no entendimento da farmacologia, nós temos aqui um QR Code que vai levar você para uma área de membros do canal, uma área VIP do canal Posologia. E o que é essa tal dessa área membresia do canal? É uma área onde nós temos conteúdos exclusivos para os membros do canal, para todos aqueles que querem se aperfeiçoar ainda mais. Claro, o conteúdo gratuito já é mais do que suficiente para a grande maioria das pessoas. Mas aqueles que querem se aperfeiçoar ainda mais, com conteúdos exclusivos, inclusive na data de publicação desse vídeo, o curso de antibiótico terapia é exclusividade dos membros do canal. Se você quer dar um passo adiante, considere ser membro do canal Posologia. Além, é claro, de você poder estar ajudando financeiramente ao canal a se manter e eu trazer mais conteúdo gratuito, não só para você que está assistindo, mas para outras pessoas também, muitas delas talvez que você conheça. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Eu dividi a nossa aula em 4 partes. Na primeira parte, nós iremos falar sobre os números. Números por trás da doença do refluxo gastroesofágico. E quando eu falo de números, eu não estou falando friamente dos números, mas eu estou falando do sofrimento que essa doença traz para tantas pessoas. Eu vou estar falando de que consequências esses números trazem, não só para a morbidade, para a mortalidade, mas também como recursos financeiros que são drenados para tratar essas pessoas. Eu vou falar
sobre condições em que as mudanças nos hábitos de vida muitas vezes são suficientes para fazer com que a pessoa tenha um desfecho, tenha um destino diferente do que a manutenção de uma doença. Isso é o que eu vou trazer por trás dos números da doença do refluxo gastroesofágico. Na segunda parte dessa aula, vou falar sobre a fisiologia que contribui para que algumas pessoas tenham refluxo. O fato é que muita gente tem refluxo gastroesofágico, mas nem todo mundo tem a doença. Então, existem algumas condições fisiológicas e fisiopatológicas que contribuem para o desenvolvimento da doença em algumas pessoas e em outras não. Nós iremos discutir esses aspectos também, para que nós possamos entender daquelas pessoas que são, digamos, mais susceptíveis, o que é que elas precisam fazer para evitar, para impedir que a doença se desenvolva. Isso é o que nós veremos na segunda parte da nossa aula. Na terceira parte, nós iremos falar como o ácido agride o esôfago. O ácido, normalmente, ele não agride o estômago. Nós vimos isso no episódio 1 e no episódio 2. O ácido só agride o estômago quando em condições muito específicas. Em condições onde as proteções, as barreiras, elas são rompidas e os fatores de agressão, eles são mais intensos, são intensificados. O esôfago, ele é um órgão que tem uma proteção diferente do estômago. Como é que o ácido consegue agredir o esôfago? Se o esôfago tem uma proteção menor, como é que ele consegue se proteger, de certa forma? E o que é que faz com que essa agressão ela possa ser, do ponto de vista da intensidade, maior ou menor? Iremos falar, inclusive, na terceira parte dessa aula, sobre a classificação de Los Angeles para a doença do refluxo gastroesofágico. Iremos ver quais são as peculiaridades, quais são os detalhes, quais são os sintomas das pessoas, a depender de qual é a gravidade da doença do refluxo gastroesofágico. E na quarta parte da nossa aula, iremos falar sobre as manifestações da doença do refluxo gastroesofágico. E quando eu falo de manifestações, muitas vezes vem à nossa mente, vem à nossa lembrança, as manifestações típicas. É a azia, é a dor no estômago, é toda uma sintomatologia que é do sistema gastrointestinal. Essas manifestações, elas são típicas. Mas nós temos também manifestações atípicas, como manifestações pulmonares, por exemplo, como manifestações otorrinolaringológicas, por exemplo, como manifestações orais, por exemplo. Iremos discutir cada uma delas, que não parece fazer sentido uma pessoa que tem doença do refluxo gastroesofágico ter essas manifestações clínicas. Mas nós vamos discutir elas e vamos ver que faz sentido sim. E claro, iremos falar sobre as manifestações preocupantes. Aquelas em que, se o paciente tem, merece um sinal de alerta. Merece que nós tenhamos um cuidado melhor. Então, iremos abordar nessa aula essas 4 partes e fique comigo até o final para que você tenha o conteúdo completo, para que você saia desse vídeo muito mais expert do que quando você entrou. E vamos começar exatamente pelos números. Prevalência de sintomas gastroesofágicos. Aqui eu não estou falando de diagnóstico ainda, estou falando de sintomas. Como é a prevalência dos sintomas gastroesofágicos no mundo? E já iremos começar com o nosso querido Brasil. O Brasil está na cor vermelha. E a prevalência de sintomas gastroesofágicos no Brasil é de 30 a 35% da população. Será que esses números refletem aspectos culturais? Vejam que nós temos também 2 países que são bem diferentes.
O Brasil está em vermelho, nós temos o Canadá que está em vermelho, nós temos aqui no Oriente Médio também, nós temos alguns países europeus, são poucos os países europeus. Mas será que essa prevalência ela é compatível com algum aspecto cultural? E que aspectos culturais são esses? Será que é a alimentação? Será que é o estilo de vida? Será que é o estresse? O que será que pode juntar esses países para que todos eles tenham uma elevada prevalência de doença do refluxo gastroesofágico? Ou melhor, de sintomas gastroesofágicos. Iremos abordar nessa aula também esses aspectos. Fora o Brasil, de quem mais nós podemos citar? Temos aqui Estados Unidos, temos aqui também a Itália, em laranja. Nós temos aqui também outros países também mais próximos do Oriente Médio. A prevalência para esses países em laranja é de 20 a 25%. Então, uma prevalência menor do que a prevalência encontrada no Brasil, no Canadá e em todos os outros países vermelhos. Quem mais nós podemos citar? A nossa querida Argentina, juntamente com a Austrália e com outros países sul-americanos, está nesse tom de verde. A prevalência é em torno de 10 a 15%. Então, é uma prevalência bem menor comparada à prevalência do Brasil. Podemos citar também a Índia, a Rússia e também alguns países do Oriente Médio, de 15 a 20%, que fica entre os países em verde e os países em laranja. Nós temos também a China, e vejam como a China apresenta uma prevalência muito baixa. De 0, dependendo da qual região estamos falando, mas de 0 a 5% é a prevalência de sintomas gastroesofágicos. Então, é um país onde a prevalência ela é muito baixa. Quem mais nós podemos abordar? Nós podemos abordar alguns países europeus, onde a prevalência, nesse verde em tom mais claro, a prevalência varia de 5 a 10%, um pouco maior do que a China, mas menor do que a grande maioria dos outros países também. Agora, falando dos números propriamente ditos, não apenas da prevalência, nós podemos observar os seguintes fatos. Sintomas mensais, ou seja, pacientes que todos os meses têm sintomas de doença do refluxo gastroesofágico, mas a frequência ela é mensal, ou seja, existe uma certa distância entre um sintoma agudo e outro. 25% dos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, o sintoma eles têm essa frequência mensal. Nós podemos dizer que os pacientes que têm sintomas apenas mensal, a doença do refluxo ela pode ser considerada uma doença leve. Mas quando nós consideramos sintomas semanais, estamos falando de uma doença em nível moderado. Cerca de 12% dos pacientes que têm diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico, a doença, os sintomas, melhor dizendo, eles são semanais. E aqueles que têm sintomas diários, ou seja, a doença ela é grave, cerca de 5% os sintomas eles são diários. E nós vamos ver que essa classificação de leve, de moderada ou de grave vai impactar na decisão terapêutica. Vai impactar em qual é o regime terapêutico a ser adotado e vai impactar em qual é a posologia, qual a frequência, qual é a dose do medicamento que vai ser utilizado para tratar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Claro, a gente vai ver os sintomas, as manifestações clínicas, mas os pacientes não estão submetidos apenas às manifestações clínicas. Os pacientes, eles podem estar submetidos também às complicações da doença. E uma das complicações é a esofagite erosiva. Cerca de 7% dos pacientes que desenvolvem a doença do refluxo gastroesofágico tem essa complicação como desfecho final.
Assim como outra complicação também é a metaplasia de Barré. A metaplasia de Barré, inclusive, ela é mais frequente do que a esofagite. De 8 a 20% dos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico têm a metaplasia de Barré como uma complicação, como desfecho final. Além das manifestações esofágicas, alguns pacientes podem desenvolver manifestações que nós chamamos de extraesofágicas. Iremos abordar isso mais à frente. Mas só para que vocês tenham noção da proporção, 80% dos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico têm manifestações extraesofágicas. Ou seja, muitas vezes o paciente apresenta mais manifestações extraesofágicas do que mesmo as manifestações típicas. E um grupo muito comum para desenvolver doença do refluxo gastroesofágico são as mulheres grávidas. 30 a 50% das mulheres grávidas desenvolvem doença do refluxo gastroesofágico. Iremos falar também sobre esse aspecto, sobre esse grupo populacional também. Do lado, nós temos um gráfico que mede a incidência de doença do refluxo gastroesofágico, considerando a proporção de 100 mil habitantes. Nós podemos ver que essa incidência ela foi cruzada com as faixas etárias. E quando nós cruzamos a incidência com as faixas etárias, nós observamos um fenômeno bem comum com a doença do refluxo gastroesofágico. Nós observamos que a incidência até aproximadamente os 49 anos, ela é muito baixa. Baixa beirando a zero. Ela é muito baixa mesmo. E vejam que dos 40 aos 49 anos, ela tem uma incidência maior, mas a incidência verdadeiramente grande é após aos 49 anos, onde ela tem um aclive muito maior do que se esperava, do que se observou ao longo de todas as outras faixas etárias. Então, o grupo populacional que, de fato, é mais comum encontrar doença do refluxo gastroesofágico são adultos. E são adultos acima dos 40 anos. Principalmente acima dos 50. E nós vamos ver nessa aula que isso tem muito a ver com estresse, com a alteração de alimentos, da alimentação alterada, com o uso de bebida alcoólica, com o uso do fumo. Tudo isso pode ser fator de risco para o desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico. Vejam que após os 70 anos, a aceleração dessa incidência diminui. Não significa que não há aumento da incidência após os 70 anos, mas que ela não é tão acelerada como foi após os 49 anos. Um outro gráfico que nós podemos visualizar do nosso lado direito acima é a prevalência da doença do refluxo gastroesofágico, também por idade, mas agora por sexo também. Nós podemos observar o seguinte, é que as mulheres, elas apresentam incidência, ou melhor, uma prevalência maior em todas as faixas etárias comparado aos homens. Principalmente nas faixas etárias menores, menos de 40 anos e de 40 a 49 anos, nós temos ali um equilíbrio, uma aproximação. Mas dos 50 anos em diante, essa diferença ela é cada vez maior. Então, as mulheres, elas têm uma prevalência da doença do refluxo gastroesofágico maior. E como nós vimos no gráfico anterior, de fato, essa prevalência ela é muito maior quando o indivíduo, quando o paciente passa ali dos 40 anos, preferencialmente dos 50 em diante. E nós temos no gráfico abaixo, um gráfico que mostra a influência da menopausa na doença do refluxo gastroesofágico. Nós podemos observar o seguinte, pré-menopausadas, a incidência é cerca de 1,8% das mulheres antes da menopausa têm sintomas da doença do refluxo gastroesofágico.
Quando a paciente entra na menopausa, no primeiro ano de menopausa até o 9º ano de menopausa, a incidência aumenta um pouquinho, 1,9%. Mas após o 10º ano, a incidência ela aumenta bastante. Com 10 a 19 anos, a incidência é de 3,1%, de 20 a 29 anos após a menopausa de 4,5%, e veja que quando a paciente atinge 30 a 39 anos após a menopausa, a incidência sobe estratosfericamente, 11,5%. Nós iremos discutir sobre isso. Qual é o papel do hormônio que a mulher deixou de produzir ou produz em escassez, que contribui para os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Iremos discutir sobre isso também. E aí deixa eu perguntar para vocês, o que você acabou de ver? Só esse iniciozinho, só falei dos números, da incidência, da prevalência, dos números nos países no mundo. Quem é que tem mais sintomas gastroesofágicos? Só por esse comecinho, eu já imagino que já dê para ter uma noção do que é que vem pela frente. Vamos ter muito mais conteúdo nessa aula. Mas se você já gostou do conteúdo até agora, já aproveita e já se inscreve no canal. Esse é o 3º episódio da série Aliviando a Dispepsia. Tenho certeza que você não vai querer perder os demais. Tenho certeza que você vai querer assistir os anteriores também. Então se inscreve no canal e também dá o like se você está gostando do vídeo até agora. Quando você diz que gostou do vídeo, o YouTube também compreende que esse vídeo pode ser para outras pessoas. Então ajude a espalhar o conhecimento sobre farmacologia dando o like nesse vídeo também. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Então vamos entender mudanças que ocorrem no esôfago em função da idade. O que é que nós acabamos de ver? É que a incidência da doença do refluxo gastroesofágico ela aumenta muito após os 40 anos. O que é que ocorre após os 40 anos que faz com que essa doença ela surja em maior quantidade? Vamos entender agora também. Vejam só, nós temos aqui uma imagem. Nessa imagem nós temos o esôfago. Esse tubo é o esôfago. Nós temos o estômago e nós temos também o duodeno. Faz parte do sistema digestivo humano. Iremos falar sobre a definição ainda de doença do refluxo gastroesofágico. Mas em termos muito simplórios, a doença do refluxo gastroesofágico acontece quando o conteúdo do estômago, que é ácido, ele retorna para o esôfago, que tem menos proteção do que o estômago e vai sentir verdadeiramente essa acidez. Então, existem alguns elementos que a idade vai produzir que esse refluxo vai aumentar. Normalmente, enquanto somos jovens, o que é que vai acontecer? Nos alimentamos, inserimos os alimentos na boca e esse tubo digestivo, que é o esôfago, ele vai promover, através de movimentos peristálticos, o encaminhamento, o fluxo do alimento no sentido de cima para baixo. Ele vai levar o alimento para o estômago, para que ele promova a digestão de proteínas e, posteriormente, para o intestino, para o duodeno, para que ele promova a digestão de todos os outros nutrientes. É isso que acontece fisiologicamente e de forma natural. Quando há o envelhecimento, o que nós observamos é o seguinte, que há uma diminuição do peristaltismo. O primeiro aspecto fisiológico que nós observamos é a diminuição do peristaltismo com a idade. Se o peristaltismo diminui, significa que o alimento ele vai ter mais dificuldade em ir do sentido de cima para baixo. Ah, professor, mas ele não chega ácido no esôfago. Então não tem problema se ele tiver um peristaltismo mais lento. De fato, quando o alimento
Lógico, se o alimento não tiver natureza ácida, ele não chega a ácido no esôfago. Mas, quando ele vai para o estômago e por algum motivo ele reflui, o esôfago, para se proteger, precisa de um peristaltismo adequado. Se o alimento retorna para o esôfago e o peristaltismo é lento, aquele alimento que agora sim está ácido, porque ele já chegou no estômago, ele vai agredir verdadeiramente a mucosa do esôfago. Então, ter o peristaltismo mais lento vai contribuir para dificultar essa passagem do alimento que refluiu para que ele volte para o estômago normalmente. Outro aspecto que também contribui para a maior incidência da doença do refluxo gastroesofágico dependente da idade é aumento da exposição ao ácido. Com a idade, o ácido ele é produzido de forma muito mais intensa. É claro que com o envelhecimento, nós vamos observar que a acidez, que a produção do ácido diminui. Mas, enquanto não chegamos em uma idade idosa, a produção do ácido ele tende a aumentar. E essa produção do ácido ele tende a aumentar com a idade por que razões? Porque é nessa fase, 40 anos em diante, onde nós temos algumas responsabilidades com trabalho, com família, muitas vezes responsabilidades que aumentam muito o estresse. Nós vimos na aula passada que o nervo vago, que é a base de acetilcolina, ou seja, o nervo vago que é parasimpático, que é colinérgico, ele estimula as células parentais a produzirem ácido. O nervo vago ele é estimulado pelo estresse. Quando o paciente ele tem um estresse exacerbado, ele está rotineiramente estimulando a célula parental a produzir ácido. Maior exposição ao ácido por causa do estresse. Com o aumento da idade, nós temos uma alimentação que se torna cada vez mais inadequada. Alimentos prontos, alimentos processados, alimentos rápidos, porque nós temos muitas atividades do dia a dia, pouco tempo para realizar, a alimentação ela vira algo secundário. E vejam que aqui nós temos, claro, o estresse é muito mais difícil de controlar, mas a alimentação ela é passível de controle. Se a alimentação é algo que vai expor cada vez mais o paciente ao ácido, porque é uma alimentação gordurosa, porque é uma alimentação inadequada, porque é uma alimentação processada, esse pode ser um ponto importante para avaliarmos a conduta para um paciente com doença do refluxo gastroesofágico antes mesmo de pensarmos em tratamento medicamentoso. A obesidade é muito comum, depois dos 40, 50 anos, ganharmos alguns quilos, porque diminuímos a atividade física, diminuímos o metabolismo, aumentamos a ingestão de alimentos ricos em carboidratos e veja que combinação desastrosa. É exatamente no momento em que nosso metabolismo diminui, quando nós decidimos comer coisas mais calóricas. A obesidade é algo muito comum após os 40, 50 anos. E a obesidade nós vamos ver nessa aula que ela é muito relacionada com a doença do refluxo gastroesofágico. Então vejam que, por essas razões, nós temos um aumento da exposição ao ácido decorrente da idade. E nós temos também um mau funcionamento da junção gastroesofágica em decorrência da idade. O ácido que vem de cima para baixo, quando chega no estômago, o estômago fecha. Existe um esfíncter que impede a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago, que reflua. Mas com a idade, esse mecanismo, esse esfíncter, ele começa a funcionar de forma ruim. Ele começa a funcionar de forma errática. Consequência disso é que cada vez mais ácido retorna para o esôfago. Cada vez mais exposto ao ácido, o paciente vai estar. Então, a idade é um fator de risco importante
para o desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico. Vamos para a definição. Qual a definição de doença do refluxo gastroesofágico? Nós já podemos visualizar aqui na tela uma imagem que é altamente ilustrativa e eu queria pedir para você, caro aluno que está assistindo essa aula, se você estiver gostando dessa aula, já aproveita para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Mas aquela imagem que você viu, que eu disse que ela é representativa da doença do refluxo gastroesofágico, coloca aqui nos comentários o que é que ela traz de mensagem para você, que você mesmo vai conseguir criar sua definição. Eu vou mostrar agora a definição, mas eu queria que você desse uma pausa no vídeo, voltasse, na verdade, para ver a imagem novamente, desse uma pausa no vídeo e comentasse aqui embaixo. Professor, aquela imagem apresenta esses e esses aspectos que me trazem a seguinte mensagem. Doença do refluxo gastroesofágico é isso aqui. Essa é a compreensão que eu tenho. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Vamos para a definição de doença do refluxo gastroesofágico. Ela é uma afecção crônica. A doença do refluxo gastroesofágico não é aquilo que o paciente vai dormir bom e acorda com a doença. É algo processual, é algo que acontece, que foi cultivado por anos, que o paciente, através dos seus hábitos de vida, cultivou por anos. É uma exposição à acidez por anos. Então, é uma afecção crônica, decorrente de quê? Refluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal. E vejam que aqui, o cuidado que tiveram na hora da definição foi colocar a resposta completa. Refluxo retrógrado, o normal é que o alimento vá de cima para baixo. Refluxo retrógrado significa que ele vai de baixo para cima, vai contra a força da gravidade. E o conteúdo que vai de baixo para cima não é só gástrico, ele é gastroduodenal. Muitas vezes, inclusive, em prova mesmo de concurso, a gente vê os alunos acharem que doença do refluxo gastroesofágico é quando o conteúdo gástrico ele entra em contato com a mucosa esofágica. Mas nós temos conteúdo duodenal também, como nós veremos nessa aula. Se você não sabia dessa informação, fique comigo até o final dessa aula, que eu vou mostrar para você qual é o mecanismo. Então, refluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal, claro, ele vai para o esôfago. Mas vejam que ele vai para o esôfago e para órgãos adjacentes. Não é só o esôfago que vai sofrer. Quem vai sofrer também são os órgãos adjacentes. E se esses órgãos adjacentes vão sofrer, a gente espera um conjunto de sintomas, como, por exemplo, sintomas esofagianos. A gente vai falar sobre as manifestações clínicas, mas claro que o paciente vai ter sintomas, sinais esofagianos. Mas terá também sinais e sintomas extraesofagianos. E esses sinais e sintomas vão estar ou não associados a lesões teciduais. Olha só, o que é que eu acabei de falar? É que o fluxo normal do alimento de cima para baixo passou aqui pelo esôfago, aqui nós temos o estômago e aqui nós temos uma parte importante que aqui está em inglês, LES, mas é o esfíncter esofágico inferior. Se nós temos um esfíncter esofágico inferior, certamente nós teremos um esfíncter esofágico superior. O esôfago é um tubo. A parte de cima, esfíncter esofágico superior, separa a boca do esôfago. O esfíncter esofágico inferior separa o esôfago do estômago. E vejam que essa primeira região, que logo depois que o esôfago termina e o estômago começa, é uma região chamada junção escamo-colunar. O próprio nome está dizendo. Ele apresenta células do tipo colunar, organizadas em colunas, mas apresenta também células organizadas de forma escamosa.
Olha a histologia aí nos ajudando a entender um pouco da fisiopatologia. Nós vamos ver mais adiante que ela ser escamocolunar vai nos dizer qual é o nível de resistência que essa região tem para o ácido. Inevitavelmente, algumas pessoas vão ter contato com o ácido, mas nem todas elas vão desenvolver a doença. Olha só o que está escrito aqui. O esôfago é exposto a pequenas quantidades de ácido do estômago, muitas, não são poucas, muitas vezes ao longo do dia, mesmo em indivíduos saudáveis. Eu, você e muitas pessoas são expostas diariamente ao ácido que sai do estômago para o esôfago. Basta abrir esse esfíncter, que a passagem do alimento favorece também um pouco de saída do conteúdo do estômago para o esôfago. Aí nós já temos um pouco de exposição. Mas, tem um mas aqui, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Por que nem todo mundo tem doença do refluxo gastroesofágico? Se todo mundo é exposto, ou quase todo mundo é exposto, por que nem todo mundo desenvolve a doença? Nós temos aqui uma explicação. Primeiro, o peristaltismo e a saliva rica em bicarbonato devolvem rapidamente o pH para valores normais. Nós acabamos de ver que, com o aumento da idade, o peristaltismo diminui. E o peristaltismo é importante, porque o conteúdo ácido que consegue passar por essa barreira, ele precisa voltar. E quem permite essa volta o mais rápido possível é o peristaltismo. Também nós temos a produção de saliva rica em bicarbonato. Bicarbonato vai neutralizar a acidez que tem no esôfago. Por isso que as pessoas que têm muito refluxo, um dos sintomas característicos é a elevada salivação. O paciente fica salivando muito frequentemente, em grande quantidade. Para que essa saliva, para que o bicarbonato que vem junto com essa saliva, neutralize a acidez. Então, as pessoas normalmente, peristaltismo impede que haja evolução da doença. A saliva neutraliza a acidez. Isso faz com que nem todo mundo desenvolva a doença. Significa também, é uma conclusão que a gente pode tirar, é que se não temos esses mecanismos, é possível que a doença se desenvolva nos pacientes que não têm esses mecanismos. Então vamos avaliar um pouco melhor em detalhes. A doença do refluxo gastroesofágico, ela se dá porque há, claro, refluxo de ácido. Se o ácido volta para o esôfago, há maiores chances de exposição de um tecido que não está preparado, que não está protegido, ser lesionado. E vejam que nessa imagem aqui embaixo, nós temos um estômago, existe uma região que é como se fosse uma bolsa de ácido, o acid pocket, uma bolsa de ácido, uma região muito mais ácida, uma região onde se acumula o ácido. Se nós temos essa região que se acumula o ácido, esse armazém de ácido, claro que aqui existe uma tendência natural de muito mais facilmente o ácido sair daqui e ir para o esôfago. Então, essa exposição, esse refluxo ácido é uma das razões pelas quais o paciente pode desenvolver a doença. Exposição ao ácido talvez seja a primária. Mas vejam que não necessariamente é apenas essa razão para o desenvolvimento da doença. O paciente que tem refluxo gastroesofágico, ele pode ter um refluxo fracamente ácido. Pode não necessariamente ser esse ácido do estômago que vai causar lesão. É o que acontece, por exemplo, nos bebês. Quando há o refluxo no bebê, esse refluxo normalmente não é muito ácido. Mas essa frequência acaba lesionando um pouco também o esôfago.
Além do refluxo ácido ou do fracamente ácido, veja que o refluxo pode ser também biliar. Não necessariamente precisa ter acidez, o pH lá embaixo, mas a bile produzida pela vesícula biliar, armazenada na vesícula biliar, para digestão de gorduras, ela pode sair da região do duodeno, refluir pelo estômago até chegar no esôfago. E o conteúdo da vesícula biliar, ou seja, a bile, os sais biliares, ele é altamente lesivo para o esôfago. Então a gente sempre pensa, refluxo gastroesofágico tem a ver com acidez que vem do estômago. Não necessariamente. Às vezes a lesão acontece por causa de sais biliares. Esses sais biliares, eles podem dissolver parte da membrana plasmática das células do esôfago, expondo mais facilmente essa célula à acidez. Às vezes o ácido nem é capaz de causar lesão, mas quando o sal biliar está junto, essa lesão é causada mais facilmente. Também a doença do refluxo gastroesofágico pode ser causada por um refluxo gasoso. O paciente tem uma entrada muito rápida de ar no estômago. Esse ar, ele expande o estômago e ele reflui para o esôfago. Juntamente com essa abertura do esfíncter esofágico inferior para passagem de ar, nós temos passagem de ácido, de conteúdo ácido também. É quando o paciente, muitas vezes, ele tem o arroto. Nós vamos ver nas manifestações clínicas que um dos sintomas típicos também da doença do refluxo gastroesofágico é o arroto. E o arroto é justamente um refluxo gasoso. E uma outra razão para desenvolvimento da doença também é a distensão esofágica. Principalmente nessa região inicial, a gente vai ver várias causas que podem levar à distensão esofágica. Mas é claro que se esse esfíncter esofágico inferior ele deixa de ser comprimido, ele deixa de perder sua eficiência, a abertura dele, a distensão dele, faz com que o alimento passe mais facilmente, faz com que a acidez passe mais facilmente. Para que evite que tudo isso aconteça, existem fatores que são protetores. Fatores relacionados ao sistema nervoso central, como, por exemplo, sensibilização central. Sensibilização para quê? Para acidez. Quando o sistema nervoso central, através do seu sistema sensitivo, percebe a acidez, ele fecha cada vez mais o esfíncter esofágico inferior. Quando a acidez também é percebida, maior peristaltismo acontece. Então, o sistema nervoso central precisa ter uma sensibilização e uma hipervigilância capaz de perceber alterações de pH e promover recursos para diminuir essa acidez e essa exposição no esôfago. O que mais pode impedir? Mecanismos esofágicos, como, por exemplo, inervação esofágica. Ela precisa estar funcionante para que esse peristaltismo aconteça. Mas o peristaltismo não acontece por causa dos nervos, ele acontece por causa dos músculos. Então, a motilidade esofagiana precisa estar funcionando também. O nervo estimula, o músculo ele age. Inervação e motilidade precisam estar funcionando para que o peristaltismo ocorra de forma adequada. A mucosa precisa estar íntegra. Se nós já temos uma lesão na mucosa, mais fácil se essa penetrar. Nós iremos falar sobre azia, por exemplo, que é um sintoma típico, mas que a azia acontece quando existe uma lesão, penetração do ácido até chegar nos filetes nervosos. Então, a integridade da mucosa é algo importante para prevenir da acidez. Uma mucosa intacta, uma mucosa íntegra, ela vai dificultar a ação do ácido em tecidos mais internos. E nós temos também o clearance químico. O esôfago, através da saliva, que é neutralizante, saliva rica em bicarbonato, neutraliza a acidez do esôfago. Se nós temos todos esses mecanismos funcionantes, o paciente não desenvolve doença do refluxo gastroesofágico. Por isso que nem todo mundo desenvolve, mas aqueles que desenvolvem, nós temos
alguma falha nesses mecanismos. E nós temos também mecanismos relacionados ao esfíncter esofágico inferior e também ao próprio estômago. Quais são esses mecanismos? Barreira antirrefluxo, que se refere justamente ao esfíncter esofágico inferior. Quando o conteúdo sai do esôfago e vai para o estômago, automaticamente o esfíncter fecha, para impedir que ele retorne. Ele só abre quando mais alimento vai passar e quando o alimento do estômago ele segue para o intestino. Mas se existe uma falha, esse conteúdo do estômago ele retorna para o esôfago. Um outro mecanismo também relacionado a essa barreira antirrefluxo é o aparecimento de hérnia hiatal. Nós vamos ver mais à frente, mas um dos mecanismos, um dos aspectos que ajuda o paciente, aquela pessoa não ter doença no refluxo gastroesofágico, é o próprio diafragma. O diafragma ajuda a que o esfíncter esofágico inferior ele permaneça fechado. Se nós temos uma hérnia hiatal, e a gente vai falar melhor sobre isso mais adiante, isso dificulta o funcionamento do esfíncter esofágico inferior. E, finalmente, esvaziamento gástrico. Se o conteúdo do estômago ele fica estático no estômago, ele não vai adiante, não existe um peristaltismo estomacal que faça com que esse conteúdo vá para o intestino, o estômago vai chegar uma hora que vai estar tão cheio que ele vai refluir naturalmente. Então, o paciente precisa ter um esvaziamento gástrico adequado. Então vejam que nós temos vários mecanismos que podem causar refluxo e vários mecanismos que vão impedir, bloquear a chance desse paciente ter refluxo. Quando nós temos muitos mecanismos prós e poucos mecanismos contra, certamente o paciente vai ter mais chance de desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico. Aqui nós temos uma figura e eu vou fazer a seguinte pergunta: como o ácido agride o esôfago? Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever. Se você já chegou até aqui, nós temos com quase 50 minutos de aula. Se você conseguiu chegar até aqui com esse tempo de aula, certamente você está achando o conteúdo muito interessante. Se você acha esse conteúdo interessante, já compartilha com outros colegas, já também se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, quando você marca as notificações, cada vídeo novo você recebe a notificação e você vai conseguir assistir o quanto antes. Lembrem-se que as oportunidades podem acontecer a qualquer momento. Se você está preparado, se você tem a competência e o conhecimento para aquilo que foi lhe exigido, às vezes a oportunidade é sua. Então, sempre que você puder, venha assistir o vídeo, assista a aula, aprenda farmacologia aqui no canal Posologia. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, a pergunta foi: como o ácido agride o esôfago? Vamos entender melhor. Vejam aqui, nós temos de um lado o estômago, do outro lado nós temos o esôfago. E nós temos uma fronteira, a junção gastroesofágica. Essa fronteira, ela não existe por acaso. Ela existe porque a camada histológica nesses dois órgãos, ela é muito diferente. Nós vimos na aula passada, onde eu falei sobre a úlcera péptica, que o estômago ele é altamente preparado para que o ácido que ele produz não agrida ele mesmo. Mas o esôfago, não. Então, nós temos aqui uma junção gastroesofágica, onde tem o esfíncter esofágico inferior, que vai fechar essa abertura quando o alimento sai da região superior para a região inferior. Isso acontece sempre que o alimento passa. Peristaltismo passa, ele fecha. E ele fecha por quê? Porque nós temos aqui dois tipos de células no esôfago, uma que tem uma resistência moderada e uma outra que tem uma resistência mais leve. Então, nós temos aqui 3 tipos de células que têm resistências completamente diferentes. A mucosa gástrica tem muitas proteções contra o ácido, mas a mucosa esofágica não. A primeira parte do esôfago é formada por células de uma linhagem colunar.
que apresentam uma resistência superior às células que são da linhagem escamosa. Lembram que eu mostrei na imagem passada que é junção escamo-colunar? É exatamente essa outra fronteira aqui. É a fronteira que divide as células mais resistentes, que são as colunares, nós podemos ver nessa outra imagem, das células menos resistentes, que são as células escamosas. Se um pouco de ácido chega aqui, muitas vezes, a depender do tempo que esse ácido permanece, há pouco problema. Mas quando o ácido chega aqui, aí nós teremos muitos problemas. Então, essa região aqui, nós temos a mucosa esofágica, que apresenta uma proteção moderada para as células colunares e uma proteção muito leve para as células da linhagem escamosa. Observando agora a classificação da doença do refluxo gastroesofágico, aqui nós podemos visualizar várias imagens. A classificação é a classificação de Los Angeles. Nós podemos observar várias imagens e nessas imagens nós temos características clínicas que definem qual é o grau, qual é a gravidade da doença do refluxo gastroesofágico. Eu já falei para vocês que, a depender da gravidade, a conduta terapêutica ela vai ser diferente. Vamos analisar as características de cada um. Grau A. Grau A diz o seguinte: quando o paciente apresenta uma ou mais quebras na mucosa, menores que 5 milímetros, que não se estendem entre as dobras mucosas, paciente que tem essas características, ele pertence ao grau A da doença do refluxo gastroesofágico. Em termos mais simplificados, quer dizer o quê? Que o paciente apresenta poucas lesões e que essas lesões elas são muito localizadas, que elas são muito restritas, que o paciente tem poucas lesões e as lesões elas ficam apenas nessa região, elas não se difundem por todo o esôfago. Já o grau B diz o seguinte: uma ou mais quebras na mucosa, só que essas quebras são maiores que 5 milímetros, ou seja, apresentam grandes lesões, apresentam lesões pelo menos maiores, que também não se estendem entre as dobras mucosas. Apesar de serem lesões maiores, essas lesões continuam localizadas, elas não são disseminadas. Então, a diferença entre o grau A e o grau B é que no grau A nós temos lesões maiores e no grau B nós temos lesões menores, mas ambas estão localizadas, existe pouca difusão pelo esôfago. Já o grau C, nós já podemos visualizar que existe uma certa difusão, uma certa disseminação das lesões. No grau C, uma ou mais quebras na mucosa são contínuas entre as dobras da mucosa, mas envolve menos de 75% da circunferência esofágica. Ou seja, existem tantas lesões que elas são contínuas. E elas já se difundiram, mas elas não atingiram todo o esôfago. Atingiram menos de 75% da mucosa esofágica. Isso é o grau C. E o grau D? Uma ou mais quebras na mucosa que envolvem pelo menos 75% da circunferência esofágica. Ou seja, além de ter uma grande quantidade de lesões, que também são contínuas, aí no grau C nós temos a extensão de todo o esôfago, uma difusão muito grande. E o grau N e o grau M significam o quê? O grau N é aquele paciente sem alterações mínimas na endoscopia, faz endoscopia, não tem nenhum processo inflamatório, não tem nenhuma lesão, ou seja, um paciente que está totalmente saudável. E o grau M é o paciente que apresenta alterações, mas essas alterações são mínimas na endoscopia, como, por exemplo, um processo inflamatório. Existe uma inflamação, mas sem causar ainda lesões. E agora vamos para o nosso caso clínico de número 3. Os dois primeiros casos clínicos, lembrando que foi do episódio 1 e do episódio 2 sobre a úlcera péptica. O caso clínico 3 diz o seguinte: é um homem de 39 anos, lembrando aí daquela idade, a partir dos 40 começamos a perceber alguns sintomas de doença do refluxo gastroesofágico.
Esse homem ele apresenta-se com 130 quilos e 170 centímetros de altura, e a gente já pode observar aqui algum grau de obesidade. Iremos falar sobre isso mais adiante nessa aula, que apresenta queixas de indigestão. Então, uma das queixas que motivou ele até a consulta foi que ele apresenta uma queixa de indigestão e descreve uma sensação de queimação atrás do externo e alguns arrotos que frequentemente são associados a um gosto ácido na parte de trás da sua boca. Então, esses são sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Sensação de queimação, os arrotos, o gosto ácido na boca. Tudo isso foi a queixa que levou o paciente a procurar uma assistência à saúde. Ele indica que seus sintomas eles começaram alguns meses atrás. Vejam que se os sintomas começaram alguns meses atrás, mas que a lesão, mas que a doença, o desenvolvimento aconteceu muito mais tempo atrás. Lembrem-se que essa é uma doença crônica. E esses sintomas eles ocorrem apenas algumas vezes por mês. Então, lembrando daquela classificação que eu mostrei quando apresentei os números. Esse paciente ele não apresenta sintomas diários. Ele também não apresenta sintomas mensais. Mas se aparecem os sintomas, eles se apresentam algumas vezes por mês, pode haver, inclusive, uma frequência semanal. Se o paciente apresenta uma frequência semanal, é provável, a gente ainda precisa discernir e analisar melhor esse caso, mas é provável que a doença do paciente seja uma doença moderada. Esses sintomas eles aparecem especialmente depois de comer refeições grandes e refeições picantes. Iremos falar sobre isso também. O que é que uma refeição grande pode contribuir para os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico? O que é que uma refeição picante, apimentada, pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas gastroesofágicos também? Continuando com a leitura do caso clínico 3. Além disso, se ele comer perto da hora de dormir, a queimação mantém ele acordado durante a noite toda. Bem, o que ele usou? Usou antiácidos líquidos no passado e diz que esse medicamento ele funcionou para reduzir os sintomas razoavelmente bem, mas que precisou tomar as doses muito frequentemente para que esses sintomas fossem controlados, porque os sintomas eles retornavam muito rapidamente. Ele não usa nenhum outro medicamento e a pergunta é, será que esses sintomas que WJ está tendo, eles são consistentes com a doença do refluxo gastroesofágico? É isso que a gente vai responder agora. Então vamos entender as manifestações clínicas. Nós podemos dividir as manifestações clínicas em esofágicas e extraesofágicas, como já havia dito lá no início da nossa aula. Vamos começar pela região oral. O que é que o paciente pode apresentar que a gente precisa ficar atento, porque essa pode ser uma manifestação que nem sempre é atribuída à doença do refluxo gastroesofágico, mas é muito comum para pacientes que têm o refluxo. Primeiro, erosão dentária. Os dentes começam a ficar lesionados, o ácido começa a corroer os dentes. Então, numa ida ao dentista, muitas vezes é observado uma erosão dentária que é associada à doença do refluxo gastroesofágico, a exposição a ácido por muito tempo. O que mais? A halitose. Região oral, o paciente pode ter halitose também. A presença de afta também é um sintoma que é extraesofágico, mas que é muito comum para pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico. Então vejam que esses sintomas, todos eles são na região oral. Por isso que nós colocamos na definição que o paciente ele apresenta sintomas esofágicos, mas apresenta sintomas extraesofágicos aqui na boca. Manifestações otorrinolaringológicas. O que é que o paciente pode apresentar?
pode apresentar rouquidão, muitas vezes o paciente apresenta rouquidão e ela é atribuída à exposição das cordas vocais ao ácido que veio do estômago. Temos também otite, dor no ouvido, pode ser exatamente porque parte do ácido chegou nos condutos auditivos e está causando algum processo inflamatório. Olha a sinusite, muitas vezes o paciente tem sinusite em repetição. Muitas vezes o paciente tem sinusites que são muito frequentes quando ele está mais estressado, quando ele se alimenta tarde da noite, quando ele se alimenta em grandes quantidades. E quando a sinusite está associada a esses comportamentos, é muito comum estar relacionado também à doença do refluxo gastroesofágico. Temos também as manifestações pulmonares. O que pode ser manifestação pulmonar relacionada à doença do refluxo gastroesofágico? Uma tosse crônica, porque o paciente respira o ácido e quando o ácido entra na traqueia, produz um processo inflamatório, a traqueia e o brônquio se contraem, tentando expulsar esse ácido e o paciente tem a tosse crônica. O paciente pode ter sintomas de asma, principalmente de espineia, causada principalmente pela entrada de ácido também no sistema respiratório. O pigarro também, que é constante, principalmente por causa da produção da saliva. Como eu havia falado para vocês, o ácido faz com que haja produção de saliva para neutralizar o bicarbonato da saliva, neutraliza a acidez também. E pode também desenvolver doenças como pneumonia. Essas são manifestações extraesofágicas. Essas são manifestações atípicas. As manifestações típicas, aquilo que a gente espera, está no sistema digestivo. E são azia, também dor no peito, excessiva salivação. O pigarro é uma manifestação pulmonar, mas a salivação produzida é uma manifestação típica. Inchaço também relacionado à produção de gases. E quais são os sintomas preocupantes? Aqueles sintomas que, quando o paciente apresenta, devemos ter um certo cuidado. Nós temos a disfagia, ou seja, a dor quando o paciente vai engolir, significa que nós já temos lesão. Lesão muitas vezes na parte superior do esôfago ou lesão na própria mucosa oral. Odinofagia, ou seja, dor quando o paciente vai engolir, deglutir. Então, nesse ato de deglutição, nós temos também dor causada por lesão tecidual. Vômitos e principalmente vômitos acompanhados de sangue. Tudo isso são sintomas preocupantes para o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. E, finalmente, uma perda de peso inexplicada. O paciente perde peso porque não se alimenta, semelhantemente ao que nós vimos no episódio 1 e 2 da úlcera péptica. O paciente perde peso porque não se alimenta e não se alimenta porque tem dor ao se alimentar. Essa perda de peso é típica de um sintoma onde nós devemos nos preocupar. E, finalmente, nós temos a anemia. O paciente também pode ter anemia, perda de sangue. Esse sangue, muitas vezes, é em decorrência da lesão. Na lesão, nós temos a perda de sangue. O paciente pode desenvolver, se perder muito sangue, anemia também. Para que o paciente desenvolva a doença do refluxo gastroesofágico, ele precisa ter um desequilíbrio entre os fatores agressivos, como, por exemplo, a hérnia, o próprio ácido, a presença de pepsina, os sais biliares, o álcool, alimentos que são mais ácidos, tudo isso vai agredir. Se existe um excesso de fatores agressivos, existe muito mais chance do paciente desenvolver a doença. Mas não é só isso, a gente precisa ter um equilíbrio, porque nós temos fatores que são protetores, como o próprio esfíncter esofágico, tanto o inferior como o superior. Esses esfíncteres precisam estar funcionando adequadamente e a gente viu que com o tempo, com a avançada idade, eles começam a ter uma perda na sua função. O peristaltismo precisa estar também funcionando adequadamente. A presença de saliva para neutralizar e, claro, o bicarbonato, tanto o bicarbonato lá do intestino como o bicarbonato da própria saliva também são fatores protetores. Se nós temos um desequilíbrio, muito mais fatores agressivos ou muito menos fatores protetores,
esse desequilíbrio vai produzir doença do refluxo gastroesofágico. No painel B, nós podemos ver um mecanismo bem interessante. Com a acidez, a gente está falando aqui da mucosa esofágica, com acidez, e claro, mesmo na mucosa íntegra isso pode acontecer, mas se a mucosa estiver lesionada é mais comum ainda. Com acidez, esse ácido ele vai penetrar, ele vai destruir a mucosa, as células epiteliais, vai destruindo a mucosa até atingir os filetes nervosos. E quando o ácido atinge o filete nervoso, ele vai causar uma agressão a esse filete nervoso que vai produzir um estímulo nervoso, causando a azia. É muito comum, um sintoma que é típico de pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, é por causa da lesão, ou melhor, é por causa da agressão aos filetes nervosos simpáticos, depois que o ácido já provocou lesão na mucosa. No painel C, nós temos a medida da pressão do esfíncter. Vejam que essa medida em milímetros de mercúrio, ou seja, a medida da pressão. Nós podemos observar que quando a pressão diminui, mostrada aqui por essa seta, automaticamente nós temos a entrada ou a saída do ácido. Então, um dos fatores que nós iremos analisar também nesse episódio número 3 é qual é a pressão do esfíncter esofágico inferior. E esse ponto é muito importante porque alguns alimentos ou alguns medicamentos podem agir na pressão do esfíncter esofágico inferior. Quando essa pressão é reduzida, há uma facilidade maior da saída do ácido. Quando essa pressão se mantém adequada, o ácido ele se mantém dentro do estômago. E aqui nós temos também a medida da indutância, mostrando as regiões onde nós temos lesão. Nós temos um paciente com doença do refluxo gastroesofágico e uma pessoa sem a doença do refluxo gastroesofágico. E observamos muito mais regiões vermelhas. Essas regiões vermelhas são regiões onde a indutância ela é mínima, onde nós temos destruição celular, onde nós temos destruição do próprio tecido. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, uma pergunta. Que mudanças no estilo de vida podem reduzir os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico no paciente WJ? Nós vimos no caso clínico que existem vários pontos onde a gente pode mexer antes mesmo de pensarmos em medicamento. A pergunta é, onde nós podemos mexer sem ser de forma farmacológica? Bem, essa pergunta responderei no episódio número 3, na segunda parte do episódio número 3, do Entendendo a Doença do Refluxo Gastroesofágico. Queria agradecer a vocês por terem chegado até o final dessa aula. Se vocês tiverem interesse em baixar esse PowerPoint, só apontar o seu celular para esse QR Code, você será direcionado para uma plataforma onde você vai poder baixar não apenas esse PowerPoint, mas todas as apresentações da série Aliviando, para que você possa utilizar em uma palestra, em uma aula, ou até mesmo para estudar o conteúdo desse vídeo. E chegou a hora de você colocar a sua dúvida. Se você ainda não colocou a sua dúvida nos comentários, chegou a hora de você colocar suas dúvidas. Eu vou adorar ler, eu vou responder todas as dúvidas, aquelas que são mais intrigantes, mais curiosas. Eu vou fazer um vídeo curto, vou colocar nas minhas redes sociais e vou lhe marcar também. Então agradeço muito por você ter chegado até o final dessa aula. Nos vemos na segunda parte do episódio 2 do Entendendo a Doença do Refluxo Gastroesofágico.